sejam bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 46, Revisão e Avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá! Hoje iremos falar sobre as ondas, naturezas e tipos. As ondas são importantes fenômenos físicos e podem ser classificados de acordo com a sua natureza, direção de propagação e direção de vibração. E dentro da física, o ramo que estuda as ondas e a sua natureza se chama ondulatória. Quando uma gota de água cai sobre uma superfície de um lago, nós vemos formar o quê? Ondas circulares. Então, guarde essa informação. A onda é o quê? Um movimento oscilatório, certo? Então, vamos ver o conceito de onda. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas energia. Vamos lá lembrar, quando você está dentro do rio, né? E vem uma onda, se você está numa boia ou está nadando, o que você faz? Você sobe e desce, certo? Você não é transportado. Então, o movimento ondulatório, ele não transporta matéria, apenas energia, certo? Mas, professora, e eu não vou embora quando eu estou na minha boia? Aí já é outra coisa. Você está dentro de uma turbulência e, consequentemente, uma correnteza. Aí a correnteza sim faz o seu deslocamento. O movimento ondulatório de subir e descer não lhe desloca. Então, a perturbação provocada é denominada como pulso e a propagação desse é que constitui uma onda. Vamos ver o exemplo. Então, o exemplo clássico de onda, né, de onda de tipo transversal é qual? Aqui, quando nós amarramos uma corda, né, num poste e fazemos o quê? O movimento. Então, quando você faz o movimento, você faz o pulso que gera o quê? A perturbação na onda, certo? Então, a onda é o quê? Um pulso que se propaga. Vamos ver uma animação com um exemplo. Então, veja aí, ó. Você faz o movimento para cima e para baixo, certo? Então, esse é o movimento de direção e o pulso que se desloca até a parede e volta até você é o pulso a direção de propagação, certo? Então, a onda transversal, ela tem essas duas direções, direção de propagação e pulso de direção, correto? Quais são os tipos de ondas que nós temos? Quanto à sua natureza, há dois tipos de ondas. Ondas mecânicas, que para que haja a propagação, as ondas mecânicas precisam de um meio material, por exemplo, as ondas sonoras. E, como nós vimos no exemplo anterior, as ondas em uma corda. O som é uma onda mecânica captada pela sua orelha. Mas qual é o meio, professora, que o som está se desligando, né? Aqui, quando a professora fala, ela propaga o quê? Uma onda que vai deslocar os átomos que estão aqui no ar e essa propagação é que vai chegar até a sua orelha, certo? E assim formar o som. Quais são as características das ondas? Nós temos, para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. A crista, que é o ponto mais elevado da onda,
simbolizada pela letra lambda do alfabeto grego, que é como se fosse um Y de cabeça para baixo. O vale, que é o ponto mais baixo da onda. A amplitude, que é a medida que vai do eixo central até a crista ou do eixo central até o vale. E o comprimento, precisa se identificar onde está a onda, sendo que uma oscilação completa, ou seja, subiu e desceu, certo? Ela completou um ciclo. Então, ali está o comprimento da onda. Isso não está relacionado na onda a tamanho, certo? E sim a oscilação completa. Então, essa medida horizontal do eixo central da onda é que vemos. Então, a crista aqui, ó, do centro para cima, certo? E o vale do centro para baixo. E a parte de amplitude e o comprimento. Como a professora falou, o lambda aqui, ó, de cabeça para baixo, como se fosse um Y de cabeça para baixo, certo? Então, essas são as características de uma onda. Do centro para cima, nós vamos ter a crista. Do centro para baixo, nós vamos ter o vale. A amplitude, que é também medida, né, do centro para cima, e a amplitude do vale do centro para baixo, certo? Vamos ver aí uma animação com essas características. O comprimento, as cristas, que ó, de um ponto ao outro é o medido comprimento, e o vale também, de um ponto ao outro também é medido comprimento. E a amplitude é do centro até o vale ou do centro até a crista. Certo? Então, essas são as características das ondas. E quanto à classificação das ondas mecânicas, nós temos como base a direção de propagação e de vibração. Veja agora na próxima, aqui, ó. Nós vamos ter o tipo longitudinal e o tipo transversal. Em relação ao quê? A vibração, certo? Então, conforme a vibração, nós temos os dois tipos, longitudinal e transversal. Vamos ver aí uma animação com esse exemplo. Vejam que a onda longitudinal, ao deslocamento, certo? Do pulso que se propaga, que vai e volta. Então, esse movimento aí, as vibrações vão ocorrer sempre no quê? Na mesma direção, certo? Então, as ondas longitudinais são aquelas cuja direção de propagação coincide com a direção de vibração. E já as ondas transversais são aquelas cuja direção de propagação, ou seja, de deslocamento da onda, é perpendicular à direção de vibração. Vibração, ó, movimento desse aí, para cima e para baixo, certo? E de propagação é como se fosse da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Vemos aí o exemplo das ondas transversais que se propagam, certo? Dando seguimento, nós vamos para onde? Para os tipos de ondas. Os tipos de ondas eletromagnéticas, certo? Que são 7 tipos de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas estão muito presentes no nosso cotidiano, nas ondas de rádio, nos micro-ondas, no infravermelho, na luz visível, no ultravioleta, nos raios X e raios gama. E aqui nós temos esse espectro, certo? O menor sendo os raios gama e os maiores sendo as ondas de rádio. E elas são representadas por essas faixas aqui, ó. Pela frequência
comprimento e oscilação das ondas. Dessa forma, quanto menor for o comprimento da onda, maior será a sua frequência. Então, veja aqui, ó, mais unido, certo? Então, vamos ver agora um resumo sobre a classificação das ondas. Onde as ondas podem ter duas naturezas distintas, as mecânicas e as eletromagnéticas, sendo que as mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, isso quer dizer que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, e as eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo também, certo? Além de se propagar no meio, se propaga no vácuo também. As ondas podem ser em uma, duas ou três direções, sendo respectivamente classificadas como ondas unidimensionais, como aquele exemplo que nós vimos da corda, né? Ela só tem uma direção. Bidimensionais, como o exemplo da gota caindo na água, que ali forma dois anéis em duas direções, ou tridimensionais, como as ondas eletromagnéticas. As ondas podem ser classificadas segundo a sua direção de vibração, onde se propagam na mesma direção que o seu estímulo, sendo longitudinais. Já as ondas que se propagam em direções perpendiculares ao seu estímulo são as ondas transversais. Então, vamos ver aqui um exemplo sobre as ondas. Vejo aqui o exemplo da onda longitudinal, certo? Então, aquele movimento de ir e vir, veja aí, quando o som vibrando. Então, ele faz o quê? Uma compressão das partículas do som, das partículas do ar que estão ali, e depois é feito o quê? Uma rarefação. Você vê ali uma linha vermelha, isso quer dizer o quê? O início do novo ciclo da onda, certo? Agora o exemplo da onda transversal. E aí nós vemos, ó, a direção de propagação da onda, né, o movimento das partículas, certo? E aqui nós vemos, ó, o exemplo das partículas da água. Tanto uma como outra, aqui o que você percebe? Que essas partículas, olha, as moléculas, elas estão mais dispersas, certo? Contudo, se mantém, ó, o fluxo, né, das ondas. E aqui o exemplo das ondas eletromagnéticas, que é feita pela radiação dipolar. Você está vendo aí no centro, né, da antena, piscando positivo e negativo. E aqui é o exemplo que você vê. Eu mostrei ali o exemplo da onda longitudinal e da onda transversal, como para você ter ideia. Mas olha, quando é na hora do meio de ocorrer mesmo, ela corre em diversas direções, certo? Então, vamos dar seguimento com o exemplo, indo para a termologia. A termologia é uma importante área de estudo da física responsável por analisar os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então, aqui é um importante ramo da física. Então, o que é termologia, professora? É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, mas como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases e mudanças do estágio físico. Lembrando, sólido, líquido e gasoso. E também sobre a temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo e serve para indicar se um material está quente ou frio, certo? Vamos ver as escalas termométricas, porque o homem viu a necessidade de aferir as temperaturas.
E com isso criou as escalas termométricas. A primeira escala termométrica a ser criada foi a de Fahrenheit. A segunda foi a de Celsius e a terceira foi a de Kelvin. Então, essas escalas termométricas, elas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética de agitação, né, associada à movimentação das moléculas. E elas levam em consideração o quê? O ponto de ebulição da água, a temperatura corporal e o ponto de fusão da água. Certo? E no sistema internacional de medidas, a temperatura pode ser medida nessas três escalas, né? O Kelvin, o Celsius e o Fahrenheit. Contudo, no Brasil, a escala usada de temperatura é a escala Celsius, que é uma das mais usadas pelo mundo, cujo ponto de fusão da água representa o valor 0. E a escala Fahrenheit, ela é muito utilizada em países europeus, porque ela não tem temperaturas negativas, certo? E aí o calor, dizemos que o calor é uma energia térmica transferida entre corpos, que se encontram em temperaturas diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. Além disso, o calor sempre transita de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que se estabeleça um equilíbrio, certo? O calor pode ser transferido por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação, sendo eles a condução, a transmissão de calor mediante o contato de uma superfície. A convecção é a transmissão do calor em formação de correntes convectivas em um fluido, como está lá dentro, ó, do líquido da panela. E a radiação, também conhecida como irradiação, é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Vamos ver uma animação sobre isso. Então, como que ocorre a radiação térmica? Nós temos ali, ó, quando você coloca a sua panela para fazer, né, a sua frigideira para fazer o cabo, né, a condução do calor do estado sólido vai aumentar e ali vai a convecção, ó, os gases dentro do seu bule, lá o líquido começa a ferver, né, o fluido, e os gases começam também a aumentar a temperatura. E a irradiação é a transferência do calor que ocorre em todas as direções. Então, vamos ver qual é a diferença entre calor e temperatura, que nós acabamos sempre dizendo que é a mesma coisa, porém são coisas distintas. O calor é a troca de energia entre corpos, ou seja, de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Como medir? O cálculo sobre o trânsito da energia térmica entre corpos ou sistemas, que é feito em caloria ou joule. E já a temperatura, que geralmente dizemos que é frio ou quente, é o nível de agitação das moléculas e átomos em relação ao seu estado térmico. Então, medimos como? Com o termômetro. E as escalas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então fica aqui, né, a diferença entre calor e temperatura. Calor vai ser o quê? A troca de energia entre corpos. E a temperatura está associada ao quê? A agitação das moléculas de um sistema. E aí, professora? Mas eu sinto calor. Não, você tem uma sensação térmica, que é uma medida subjetiva levada em consideração fatores adicionais, como a umidade do ar, velocidade do vento, estrutura corporal, pois mesmo que a temperatura seja a mesma em 2 lugares, a sensação
térmica pode variar consideravelmente, certo? E essa foi a nossa aula de hoje